Então, pessoas, sejam bem-vindos e bem-vindas. E aqui nós vamos discutir. Era esse livro, né? Angola Jungle. O livro que o Salek levou uns 7 anos, se não me engano. 11 anos para escrever, de pesquisa e tal. Tem Umbi, que foi as histórias que ele não conseguiu encaixar no livro, que são histórias da escravidão também, são pontos esparsos que eu digo, são momentos que não estão necessariamente relacionados com o que tem aqui. Aqui, vocês leram, vocês viram que é uma história toda encadeada, tem toda uma razão, começo, meio e fim, todos os personagens todos os elementos estão bem amarrados. Aqui já são quase como se fossem contos. Todos eles baseados em pesquisas que ele fez um mestrado sobre o assunto, né? Pesquisou bastante e as histórias, como o Quintanilha faz as histórias dele baseadas em notas de jornal, todas as histórias e elementos que estão, principalmente no fundo, o Salek foi construindo por documentos e notas da época. Mas basicamente o que a gente tem aqui é a história do grande Zumbi dos Palmares, né? Tipo, ele é o personagem, uma das figuras que está marcante aqui, fora o Soares, que eu não conhecia, não sei se é uma questão do personagem histórico, assim, né? Mas imagino que... Chega a falar até mais do Soares. Não, do Soares ele joga como protagonista da história, sim, né? Mas ele tem aquele outro personagem que é o do Quilombo, acho que o rei do Quilombo antes do... ele parece que... Tem todos os nomes aqui na frente, se quiser. Esse primeiro aí, o primeiro. O Gangazumba. Isso, o Gangazumba. Ele... Parece que tem mais importância do que o próprio zumbi na história. Não sei se fui eu que percebi isso ou... O Gangazumba a gente pode até discutir a questão das importâncias e relevância, né? Mas você sente isso pelo tempo de que ele aparece nas páginas? Eu acho que mais pela quantidade de vezes que ele aparece dentro da história mesmo. Sim. É que é uma hierarquia, né? No caso, o Gangazumba, Mas existia é isso, de fato? O Gangazumba eles tinham um poder maior do que o próprio zumbi? Não, é poder no sentido de ser o chefe daquela resistência, daquele quilombo. Que ali estão todas as relações. No caso, o zumbi, ele está se transformando em zumbi dos Palmares, né? É a construção, é a história dele até chegar a essa força que ele se tornou, né? Esse personagem histórico. É que uma das coisas que tem no trabalho do Salek, que vocês devem ter percebido, é o lance do fluxo de tempo dele. Que ele não fala pra você, está vendo um flashback ou um flash forward. Tipo, você vê um fragmento, de repente aparece, você reconhece o personagem pelas vezes que ele está mais jovem, mas não tem nada assim, dizendo alguns anos antes. Às vezes aparece uma questão de data, assim, mas a construção de tempo que a gente vai fazendo é bem... Eu acredito que pelos personagens, assim como o Soares e o próprio Francisco Zumbi, né? Deve ser o período da vida deles, assim, talvez... Do Quilombo. Do Quilombo ali, daquele período específico. Apesar de ter referências, ter as notas, que são um pouco antes e um pouco depois, mas acho que elas ajudam as notas que eu falo no início dos capítulos. Tem, isso aí. Que ele coloca, aliás, é um trabalho nessa parte, a gente fala do acadêmico, assim. Quando a gente pega por exemplo, o lúdico, assim, digamos, o ficcional, você usa às vezes citações como coisa estética, assim, né? Tipo, no caso, e tem outras obras que são como a do Angola Jungle, né? Tipo, o cara usa aqui, ele usa realmente para você ter uma contextualização histórica, ver os documentos. Também o olhar do branco, né? O olhar, que os documentos são todos, né? Então, o olhar do branco. Indignado com a reforma. Como assim eles não querem ser domesticados? E uma coisa que eu gostei muito é que quando eu peguei a HQ, eu pensei que ia ser a história do Zumbi dos Palmares, que é o que todo mundo estuda, né? Quem gosta bastante de história sabe bastante da vida dele, e não, assim, ele não é o personagem principal, a gente acaba conhecendo vários outros personagens. Então o que eu mais gostei na HQ foi isso, foi me mostrar, tipo o Soares. Você conhece pouco, ou tem gente que nunca ouviu falar dele, então eu achei bem bacana. E tem um reforço histórico aqui bacana.
bibliografia, referência, Mapa. mapas, ele realmente tem um embasamento. Então, tipo, esse foi o meu primeiro contato. E aí entra essa outra questão de falhas de informação. Isso aqui eu acho que é uma peça fundamental para você começar a entender o nosso Brasil. E é algo que eu acredito. Aí que tá, a gente olha para o próprio umbigo, não tenho noção. Mas aí vocês mesmos podem pensar assim, o quanto vocês conheciam já a história do... E acho que é até legal documentar isso, quanto vocês já conheciam a prévia dessa história aqui dos Palmares, onde que vocês pegaram essas referências. Se vocês pegaram, porque uma lembrança que eu tenho muito vaga era do filme Zumbi, que passava na TV quando eu era criança, assim, aquele de cinema, acho que foi mais em setembro, assim, nem lembro dos detalhes, assim, acho que eu nem assistia porque o pessoal não me deixava que era violento e tal, assim, uma lembrança vaga. Agora, de estudar em escola, de ter essa abordagem, desse princípio, eu não me recordo, assim. Na minha terra, dia 20 de novembro é considerado o Dia da Consciência Negra. Eu sou de Cuiabá, Mato Grosso. Lá, dia 20 de novembro é feriado lá, porque é o dia do Zumbi dos Palmares. Então, é o dia que a gente faz aquela busca. Na escola, a gente faz a busca cultural, vai fazer... Fica sabendo que ele viveu tantos anos lá no Quilombo dos Palmares, fica sabendo que ele foi traído pelo Soares, mas é assim, muito superficial. É tudo a história realmente, é história branca. Acho que uma coisa que a gente tem que advertir é o lance do Salete com fluxo temporal. Porque se você prestar atenção, sim, você vai. Mas assim, eu estou falando para você prestar atenção com a gente que já é familiarizado. Acho que vocês que são mais familiarizados com a linguagem do quadrinho, Pedro, Marco Aurélio, assim, os que leram assim, o primeiro lá, vão falar isso. Você percebe, tipo, existem elementos visuais, só que, por exemplo, geralmente, quando você pega alguma história em quadrinho, as pessoas usam ou cor, colocam uma cor sépia, ou colocam uma borda mais esfumada para você assim, não, isso aqui é o passado. O Salete não faz isso. Ele simplesmente, de um quadro para outro, é um outro período do tempo, elipse do tempo, você volta. Tipo, o cara da criança, ele volta em então, tipo, é bem... só para não assustar, porque, tipo, eu, pelo menos, quando eu estava lendo, e eu me considero meio gato escaldado, assim, tinha momentos que eu mesmo parava, e voltava, assim, assim, eu notava, lá daí ainda, assim. Mas eu acho isso bacana do trabalho dele, porque é uma complexidade, assim, primeiro que não é indecifrável, não é hermético, é uma questão de você realmente prestar atenção. Só que o problema é que a gente está numa cultura que a gente não presta atenção nas coisas. O lance de você parar e o quadrinho, se você parar para pensar em relação a cinema, então, não sei quanto a página literária, daí você pode ajudar bastante nisso. Mas assim, o quadrinho tem essa coisa, você tem um painel e você tem as imagens, você tem relações de imagens e tal. Então muitas vezes você constrói coisas que não estão na trama, assim, na conversa dos personagens de narração deles. Muitas vezes você constrói coisas que estão no cenário, está em elementos visuais, está em coisinhas assim que daí é criar essa cultura de tipo ir prestando atenção. Então é uma arte assim que mais você tem que olhar, desculpe por isso. Mas uma coisa que eu achei muito bacana é meio essa mistura um pouco de meio de ficção e de realidade. Eu teria feito muita pesquisa para conseguir escrever toda a história. Até que na nota que ele escreve no final, tem um trecho que ele fala. Só vou ler aqui. É só uma terceira vez, pretende conduzir a narrativa a partir do olhar dos protagonistas. Para isso, a ficção tem um papel significativo. A narrativa é necessária para a poesia e arte e pelos homens e mulheres. Achei muito bacana esse trabalho dele. Tem muita pesquisa, mas muita coisa que teve que inventar. Falta de registro histórico mesmo, uma falha da história, é o que ele resgatou. Que é o que a gente estava falando, o registro que a gente tem é a história branca. Essa outra lado, algumas coisas ele tem que deduzir a partir dos serviços que ele tinha. Mas essa acaba sendo a única forma de
detalhes lá dessa. Isso eu achei muito bacana. A dramatização captura a gente de um jeito diferente, um relato documental. Porque ele é totalmente documental, né? Ele está todo cheio de várias coisas. Mas é justamente essas nuances. Porque no final, spoilers, no final ele toma umas liberdades poéticas, e, tipo, principalmente no último capítulo, que é muito lindo, você viu? Aquela parte de cair na cidade. Que ela tá na cidade, cara, porque de repente do nada tem uma cidade, assim, cara. Explodiu meu cérebro quando chegou, tipo, Que a guria é São Paulo, ou uma megalópole que você pode imaginar que é São Paulo, daí tipo, você vai aproximando, as pessoas andando, aí no fundo do beco lá tá a menina querida assim, e de repente ela olha, o chão começa a afundar e ela cai no buraco e daí ela acorda e ela tá na senzala. Então é um sonho que a guria teve, só que ele coloca essa tomada assim, cara, sério, me arrepio assim. E tipo, isso que é foda, porque tipo, isso é a poesia, isso é a ficção. O que a gente tem ali, apesar da documentação e tudo, é um trabalho ficcional. A gente não sabe como, a gente sabe pode saber que o zumbi foi pego naquela emboscada daquele jeito, mas a gente não sabe se ele segurou a mão do cara, tomou a faca dele, detalhou e tipo, morreu em pé, lutando. Isso faz toda a diferença, né? Tipo, como a gente não sabe, ele preenche e captura envolve a gente todo esse tá? É lindo sonhar com a cidade. Lógico que é uma coisa que a gente não sabe o que aconteceu, mas assim, provavelmente ele não trouxe a aconteceu. escravidão para nosso século. Porque ele faz o livro, eu acho foda a parte das diferenças políticas. O líder deles, o Runga Zumba, a briga que eles estão tendo, que ele é um líder, ele tem uma expressão, e eles estão para fazer um acordo que vai se reconhecer. E quem nasceu no quilombo é livre, mas quem não nasceu no quilombo porque ele está lá fugitivo, tem que voltar para as senzalas. E ele está para topar esse acordo. E daí, tipo, você começa a ver ali um monte de discussões assim e tramas, porque supostamente você teria. Aí eu até me sinto desconfortável de falar isso para esquecer do lugar de fala. Né? Tipo, não tenho. Não sou um negro para falar sobre o movimento negro e tal, assim. Mas você vê, assim, até no livro ilustrado a questão do movimento, que deveria ter o mesmo discurso, deveriam estar juntos, e de repente um cidadão acha que pode ser melhor sacrificar uma parte dos irmãos para garantir os direitos da outra. E a trama começa, a ação começa a partir disso, né? E a grande mensagem ali é tipo, não confie no branco. O branco vai ferrar com você. E ele ferra. Não é só. Tipo, historicamente foi o que aconteceu. Não é paranoia. Não é paranoia. Historicamente registrado foi o que aconteceu. Essa passagem que vocês falaram, pra mim, foi a mais importante de todo o livro. Da menina na cidade. Porque você pensa numa criança numa senzala que era completamente ignorada pelos brancos, até conseguir, né, fazer um trabalho que passava lucro para eles, né? E aí você pensa na gente hoje numa capital com um monte de criança na rua e que a gente passa por ela e ignora completamente. Então, para mim, essa foi a maior tapa na cara assim, do livro. Comparando uma criança na senzala, o que os brancos faziam com eles, que a gente lê e fica super indignado, mas e a gente hoje, passando na rua e ignorando as crianças que estão na rua? Não é muito diferente. Então, pra mim, foi o que me fez mais pensar. Foi essa menina sonhando com a cidade e depois voltou para a senzala. Uma coisa que eu queria dizer também é que o Salete, eu vi ele em São Paulo, numa palestra, assim, ele tem tanta segurança e calma em falar sobre o trabalho dele, assim, a gente fica inflamada da injustiça, ele fala tranquilo, ele tem todo embasamento. Excelente. A forma como ele apresenta, ele tem todos os argumentos. Né? Ele não precisa levantar uma bandeira pessoal para explicar ou para argumentar nada. Isso eu acho legal dele. A gente fica muito mais raivoso que ele. Eu acho uma leitura dessa. A história em si, ela se passa de 1673 até 1693, eu acho, sei lá. São tipo 20 e poucos anos. Só que a minha tem muito flashback,
muito flash forward e uma coisa que eu percebi na segunda leitura, assim, que ele coloca outras narrativas. Então, tem uma narrativa de duas crianças, e isso vai ser amarrado depois, assim. E aí, isso, eu acho que muita essa impressão, assim, às vezes muda o personagem, tá um personagem muito secundário e a gente acha que é o mesmo. Isso vai ser falando de coisa da leitura de imagem, assim, nossa, na primeira, assim, vários personagens eu achava que eram só. Assim. E esses são esses personagens, que ele aparece, tem uma historinha secundária ali, e isso às vezes vai para outros temas. Assim. E aí, então, assim, apesar da história, filezinho da história se passar desses 20 anos, ele cobre bem uns 3 anos depois. Eu acho isso muito. Estava pensando assim que as primeiras histórias do de Salete eram contemporâneas, né? Também com protagonistas negros, da periferia, todo o lance da marginalidade, enfim, e com os protagonistas negros, né? Enfim, será que ele teve uma necessidade, ele, né? Se bem que tudo isso já estava se desenvolvendo em Angola Janga, né? Pelo intervalo que ele teve para estudar, né? A necessidade de voltar à história para chegar nesse século XXI com a mesma dificuldade de interação, de reconhecimento ainda. Assim, ele começou hoje, né, a fazer história em quadrinhos. Isso, ele teve que voltar. O que eu estou falando que a gente tem que... Ao início da carreira dele, ele falava sobre o tempo presente, contemporâneo. Depois ele teve essa necessidade para dar embasamento a tudo isso que a gente vive hoje, a gente tem que voltar à nossa formação, à nossa história, para poder entender hoje. Porque a gente está continuando se repetindo. Mas é como quando tem gente contra a porta. Não, mas é só estudar, se vocês passarem por não segregar, Tem que dar a estrutura muito. Uma coisa que a gente vai falar de negros também são escravizavam, que é um jeito de relativizar, está tentando, sabe? Na África, né? Tem isso, né? Tem isso, a questão de os negros também, parece que uma coisa diferente da outra, sabe? É que aqui no Brasil ficou essa coisa de o negro, o escravo é o negro, aliás, o preto, e os pardos já não é. Certo? Usando a terminologia que se usa hoje, né? Preto, pardo, branco. Mas tem que lembrar que a escravidão, na verdade, ele era forte no restante do mundo. Uma coisa que me chocou foi eu ler, por exemplo, que a coisa do milênio passado, russos escravizavam finlandeses. Uma coisa que eu não sabia. Eles aproveitavam que os finlandeses não eram cristãos para escravizar. Branco escravizando branco. Ou seja, não era uma questão de cor de pele ou raça. É que aqui ficou assim. Foi construído aqui desse jeito. Mas a ideia de o ser humano, o fato de ser um ser humano ter direitos, é uma coisa muito interessante. A gente acha que o mundo sempre foi assim. Não. O mundo, boa parte do tempo, foi o contrário. Era um grupo pequeno tinha direitos, outros dividiam. Eu já tinha lido o Angola Janga hoje mesmo, foi quando eu conheci o Dessalete, eu não conhecia ele até então. Que fez eu pensar o negócio do que a gente está falando, quantos quadrinistas negros eu conhecia, quantos desses quadrinistas negros são mulheres, sabe? Eu não sabia pensar nisso, sabe? Quantas histórias do quadrinho de personagens negros ou histórias do quadrinho de personagens negros que não falam sobre racismo, sabe? Algo que tipo, me fez mais pensar quando eu conheci o Dessalete, conheci a obra dele. E é algo que ainda não conheço muito, porque eu me destaque, tipo, eu conheci a Francal, conheci agora a Selena, por causa do Carolina, mas ainda é bem pouco. Acho que eu também fiquei muito feliz quando ganhou o ar, no final saiu tudo no jornal, que era um quadrinista negro, ganhou um prêmio internacional. Mas a HQ eu acho que eu gosto bastante dela por causa disso, tipo, ela tem uma questão social muito importante. Porque todo mundo que falou que não conhece a história do Brasil. Exatamente a história do Brasil. E eu também gosto porque é um quadrinista negro escrevendo sobre a história do povo negro no Brasil. A gente já falou também aqui na escola, a gente não estuda quase nada, a gente estuda sobre... Quando a gente estuda, até a gente estuda sobre esse lado branco, tipo, os abolicionistas são brancos, a gente não estuda sobre André Rebouças, pelo menos principal, a gente não estuda isso. Ele é
abolicionista de Deus, a gente não estuda muito sobre isso. Sobre personagem negro, e que a gente estuda muito, a gente relaciona a escravidão com submissão, com sofrimento, a gente estuda também relaciona com resistência, com resistência também. E essa questão sempre mais que me pegou esse jeito. Ah, isso é legal, né? Você fala, coitados, né? Ah, como sofreu. Não, eles eram guerreiros. Estavam lutando, né, coitadinho? Exatamente, tem vários abolicionistas negros que lutaram, a gente estuda a diferença que, apesar da Isabela, que eu também estudou a palavra escravidão, ela também assinala uma lei. A gente pensava que foi uma pressão muito grande durante anos e anos. Assim, tipo, teve vários abolicionistas negros envolvidos nessa luta. Eu acho que tipo, essa é uma HQ muito importante, assim, que eu acho que deveria ser distribuída de história em vários lugares. Assim. Mesmo sendo um negócio de ficção, e ele fala muito isso, porque ele fala. Ontem à noite eu que eu me imergi assim, no mundo dessa época, passei uma madrugada vendo várias entrevistas com ele, assim, e ele fala que tipo, muitos relatos mesmo de tem que ele achou foram dos brancos e foram dos diplomatas. Então, tipo, por isso que eu desejei fazer uma história de ficção. Então, por isso eu acho que é uma história muito importante, assim, tem na listagem, né? Eu não sabe essa questão. Curioso é construir essa ficção nas brechas, né? Pegar a documentação que existe e você construir provavelmente. Todos os, até o final, esses trechos escritos são só de brancos? Não tem todos os documentos em época, provavelmente todos. E para não ter. Isso que eu fico pensando, eu não sei como está a questão da alfabetização. Né? O código de escrita, por exemplo, eu realmente não sei, eu sou bem ignorante nessa parte. Se, por exemplo, quando os caras viam, se eles tinham um código, deviam ter, porque eles tinham símbolos, né? Então, os desenhos que eles faziam nas árvores e tal, então eles deviam ter uma codificação. Mas a tradição, se era por oral, se eles tinham uma escrita própria, ou se eles realmente escreviam a nossa linguagem, que nem o Francisco, o próprio Zumbi, ele foi criado por um padre, então provavelmente ele foi educado para escrever. Né? Ele tinha noções. Só que se ele escreveu alguma coisa, se os caras acharam, provavelmente usaram em cima isso. Mas isso eu acho, não tinha me tocado, que esse, claro, né, uma coisa óbvia, mas que os relatos feitos por palavras mesmo, né, são de brancos, dos dominadores e tal. E eu acho que isso aí também é até uma puta ferramenta, assim, de comunicação mesmo, assim, porque até a história sobre negros, sobre os historiadores, a maioria é branca, tipo, esse livro da minha E esse recurso que ele usa, quase como se fosse um conflito, um combate dialético entre esse registro escrito e da imagem, né? Também tem uma coisa assim de opressão do quadrinho também, na imagem a história dos quadrinhos ser por imagem é considerada inferior à literatura escrita, chamada de alta literatura. E a imagem ela tem uma considerada inferior, assim, sei lá. Você tem que escrever uma grande literatura com uma linguagem rebuscada, com uma coisa para ser considerada uma obra intelectual mais superior, assim. O pessoal invadindo as vilas, né, que tem a sequência que eles saem, eles entram nas vilas e daí mostra, agora não me lembro quem é o personagem, o pai dele é capitão do mar, daí ele é branco e depois ele acaba entrando pro quilombo, o Joaquim. Daí, cara, aí você tem que comentar alguma coisa dele? Quando eu li também eu fiquei tranquilo assim, eu não gostei muito quando ele vai ver, sabe, mas eu acho que, tipo, como é isso, quando é ficção, a gente não sabe muito da história, tipo, talvez rolasse isso, porque tem pessoas brancas lá no meio que não sabe. E no começo é todo tipo, tem que matar eles, eu vou atirar. Daí a mãe dele, não, eles são amigos, e ele depois vai desenrolando e ele chega lá e é o próprio Zumbi que fala, né? Ele fica conosco, assim. E a gente tem pessoas, por exemplo, de Salete, eu acho que ele é um essa palavra é meio complicada de usar, mas eu acho que ele é um militante, sim. Pelo trabalho, pelas coisas que traz, pela ideia que ele tem. Eu acho que ele traz, ele é, a impressão que ele tem que ter valor, né? Ele não se exalta para falar, ele defende um ponto de vista e eu acho... Ele tem tanto embasamento que ele não precisa se alterar. Né? Então, ele tem as palavras. Essa questão da linguagem, eu defendo mesmo.
Se a pessoa não estiver familiarizada com linguagem de quadrinho, se for o primeiro livro dela, ela tem que ir devagar, porque o jeito que ele faz, ele não tem um narrador, que eu acho outra coisa maravilhosa. Não tem um cara, ó, fulano foi. É a imagem, você juntando os códigos, que tá acontecendo.